Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu queria trazer há muito tempo aqui nesse canal, que é sobre os 4 pilares da autoestima, que foi uma coisa que eu aprendi na terapia e que eu resolvi compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. E antes de começar o vídeo, minha gente, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Clica aqui embaixo no like para poder me ajudar a espalhar esse vídeo aí para outras pessoas, para que outras pessoas possam vir conhecer aqui esse cantinho. Minha gente, eu tô com uma colinha ó, aqui comigo, que é justamente do conteúdo, né, que a minha antiga psicóloga ela disponibilizou para mim esse material e aí eu imprimi para poder guardar e nunca mais esquecer sobre isso. A gente tem uma mania de achar que ter uma boa autoestima está somente relacionada à forma como você se enxerga diante do mundo em relação à sua imagem, né? Ou seja, a forma como você aí se olha no espelho, se sente com o seu corpo. E por muito tempo eu achei que ter uma boa autoestima era somente isso. Na minha cabeça, ter uma boa autoestima significava que eu tinha que me sentir bem com o meu corpo e olhar no espelho e me sentir bonita, né? E aí, com o tempo, né, dentro desse processo terapêutico, eu fui entendendo que não. E assim, uma coisa que eu me questionava muito, né, dentro desse contexto, era se realmente eu tinha uma autoestima tão ruim assim ou não. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa, né, quando eu fui me entendendo não mais como aquela adolescente que tentava impressionar as pessoas, que tentava se encaixar dentro de círculos ali de amizade que não faziam sentido para mim e tudo mais, eu fui entendendo que eu gostava da Natália que eu era, da minha energia, do meu jeito de ser, porque eu sempre fui uma pessoa muito engraçada, eu sempre fui uma pessoa com energia muito boa, assim, sabe? Uma energia leve, uma energia boa, né? Eu sempre fui muito de resenhar, eu sempre gostei muito disso e sempre me senti uma pessoa muito inteligente, não só inteligente no sentido de conseguir estudar ou fazer uma graduação, não é sobre isso, sabe? Mas uma inteligência em mundo mesmo, porque eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas sobre várias coisas, eu sempre gostei muito de aprender sobre muitas coisas e eu sempre me interessei muito por tudo isso, ou seja, essa parte da Natália, onde eu gostava da pessoa que eu era, eu admirava a mulher que eu ia me tornando, eu gostava, né? Mas em contrapartida, a Natália que se olhava no espelho e não gostava daquilo ali que via, porque sempre foi uma mulher gorda, uma adolescente, uma criança gorda, não gostava nada daquilo do que via. Então, era como se o fato de eu ser essa mulher gorda, adolescente, criança, né, camuflasse toda a outra parte da Natália que existe para além do corpo. E aí a terapia ela me ajudou justamente nisso, a entender de fato que existem pilares da autoestima, que a autoestima não é só o fato de você olhar no espelho e se sentir bem com aquilo ali que você vê, apesar de também ser muito importante, porque é um pilar que sim, pode afetar outras áreas da nossa vida se a gente não souber dar essa diferenciada, não souber realmente colocar em gavetas separadas cada coisinha, mas que não existe só ela, né? Então, vamos lá, que agora eu vou dizer para vocês quais são os 4 pilares da autoestima. Então, bora lá, né? A autoestima, minha gente, ela é composta por 4 pilares. O pilar do autoconceito, da autoimagem, do autorreforço e da autoeficácia. O pilar do autoconceito é a forma como você se enxerga, são os próprios pensamentos que você tem sobre você. E aí a gente sabe que tem pessoas que têm pensamentos bons sobre si mesmo e também tem pessoas que têm pensamentos ruins sobre si mesmo. O segundo pilar, que é o pilar da autoimagem, é exatamente onde a maioria das pessoas se confundem, né? Que é achar que só ela é a base
para que você tenha ou não uma autoestima boa. Então, esse pilar da autoimagem é a forma como você enxerga a sua aparência, é o que você pensa sobre a sua aparência. E aí a gente sabe que, novamente, você pode pensar algo bom em relação a como você se vê fisicamente falando, ou pode ser também um pensamento muito ruim, que é o meu caso, né? Que cresci realmente construindo essa baixa autoestima relacionada ao meu corpo por ter nascido uma criança gorda, ter me desenvolvido e com o passar dos anos realmente engordar a cada ano que passava, né? Então, esse é um pilar meu que ainda é muito fragilizado. O pilar do auto-reforço, que é o nosso terceiro pilar, é o quanto você consegue se premiar e se gratificar mediante as coisas que você faz por você ou por algum projeto seu em relação à forma como você vai gerar esse auto-reforço em você, esse auto-reforço positivo. Então, assim, o que é que você faz dentro do contexto da tua vida que faz com que você se auto-reforce de maneira positiva? Então, aqui pode entrar um exemplo muito prático, né? Por exemplo, hoje eu me pesei na balança e eu vi que eu consegui diminuir 2 quilos. Então, qual é que vai ser o meu auto-reforço? O que é que eu posso fazer ali por mim naquele momento? De modo que eu me agradeça por algo que eu fiz por mim mesma. É comprar uma blusa? É fazer uma alimentação gostosa, mas que ao mesmo tempo seja uma alimentação equilibrada, sabe? É comprar aquele brinco ali que já fazia muito tempo que eu queria comprar e não estava me dando a oportunidade de comprar, sabe? É mais ou menos por aí. E o nosso quarto pilar, que é o pilar da autoeficácia, é justamente o quanto de confiança você tem em si mesmo. E aí a gente sabe que essa autoconfiança, ela é tanto em relação à forma como você se enxerga, como você se vê em relação à sua aparência física, a forma como você se dedica ao seu trabalho, aos seus projetos pessoais. Então, assim, o quanto de confiança você deposita em você mesmo, de que você é capaz de entregar aquilo dali, tanto para você, como para aquele seu projeto, tanto naquele trabalho ali que você está. Então, é sobre isso, esse pilar da autoeficácia. E aí, o que é que acontece? Os 4 pilares da autoestima, eles precisam estar alinhados para que a gente consiga manter um equilíbrio dentro desse processo. Então, assim, a gente vê muito por aí, né? Muitas mulheres nas redes sociais que têm corpos belíssimos, têm aparência assim também no rosto muito bonitos, né? Mas que mesmo assim elas demonstram ter uma falta de confiança em si mesmas muito grande, elas demonstram muito ter essa questão, né, do pilar do autoconceito muito enfraquecido, porque infelizmente também a gente foi criada dentro de uma sociedade onde, para a gente se validar, como mulher principalmente, né? Porque infelizmente essa pressão estética ao padrão social de um corpo, de uma aparência recai mais sobre as mulheres, né? Então a gente foi criada dentro desse contexto para que a gente possa sentir alguém na vida. A gente precisa ser bonita, ter um rosto perfeito, ter um corpo perfeito e todas as outras coisas dane-se, sabe? Só que graças a Deus hoje em dia algumas coisas elas vêm mudando, né? Como a questão aí realmente da mulher hoje, né, ter a oportunidade de trabalhar, de construir sua própria carreira, de olhar para a sua vida não só pelo viés da aparência física, mas em vários outros contextos. Então isso é muito positivo, sabe? Mas, como eu tinha falado, a gente buscar um equilíbrio entre esses 4 pilares da autoestima é muito importante, porque inclusive nesse material aqui, ó, que a minha psicóloga disponibilizou para mim, fala justamente que esses 4 pilares, ele é como se fosse uma casa. Então a gente precisa olhar para esse pilar como se fosse partes da nossa casa, que se uma dessas partes está em falta ou está meio bamba assim, meio ruim, pode prejudicar as outras estruturas da nossa casa. Nós somos a casa e esses 4 pilares é como se fossem os cômodos da nossa casa, a parte interna da nossa casa, sabe? Então, assim, dentro desses 4 pilares, a gente precisa desenvolver cada um deles. Não basta
somente a gente desenvolver um pilar somente. A gente precisa buscar realmente dentro da correria da nossa vida, da nossa rotina, né? Minimamente cuidar um pouquinho de cada um deles. E aí, minha gente, para o pilar do autoconceito, eu lembro que eu gostava muito de escrever cartas para mim. Na verdade, eu pegava, né, o meu diário, esse aqui é o meu diário antigo, né, meu caderninho terapêutico antigo, que eu tenho ele hoje, obviamente que eu não vou jogá-lo fora, porque aqui tem muita coisa minha, né, pessoal, assim, de evolução, enfim, muita coisa. Então eu pegava esse meu diário aqui e eu começava realmente a escrever coisas positivas sobre mim. Sempre buscava realinhar na minha mente e trazer à tona, né, na minha memória a mulher incrível que eu era e que eu sei que eu sou, sabe? Como pessoa, sabe? Como mulher, na forma como eu enxergo o mundo, sabe? Os meus ideais, a minha identidade, tudo isso é uma coisa que eu valorizo muito. E aí há quem não goste, né? Porque a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Já no conceito, minha gente, da autoimagem, uma coisa que a minha psicóloga sempre falava para mim era a questão que até hoje, né? Primeiro que eu sempre gostei muito disso. E depois que ela falou que isso é como se fosse uma coisa que dá aquele start de, ó, eu tô aqui, pelo amor de Deus, é a questão de fazer as unhas, minha gente. Era uma coisa que depois que eu entendi que isso me fazia bem, que isso me fazia eu me sentir com a autoestima melhor, né, tá com as unhas feitas, né, a sobrancelha arrumadinha e tudo mais, eu comecei a focar mais nisso, sabe? De toda semana tá ali com as minhas unhas feitinhas, pintadinhas, né? De buscar realmente me exercitar com esse viés de olhar para mim e enxergar o exercício físico como algo positivo para o meu corpo, sabe? Então, essas manutenções diárias foi uma coisa que realmente a minha antiga psicóloga me ensinou e que eu levo para minha vida até hoje, sabe? E que eu levo realmente para minha vida até hoje esses pilares, sabe? Esses conceitos de a gente se cuidar, da gente buscar, né, fazer coisas ali de manutenção para a gente se sentir melhor. Então também pode ser um exemplo aí para você de algo que você pode fazer. De repente você gosta muito de cuidar do seu cabelo, de tomar aquele banho prêmio. Então assim, todas essas coisinhas, minha gente, faz com que a gente se aproxime desse pilar positivo da autoimagem. Então por aqui eu gosto muito de pintar a unha, eu gosto de fazer hidratação no meu cabelo, eu gosto de tomar aquele banho premium, caprichado, me esfoliar, me depilar, enfim, fazer tudo. Isso são coisas positivas para mim nesse pilar da autoimagem. Já o pilar do auto-reforço é onde justamente você vai aprender, e aqui é onde a gente confunde muito o auto-reforço com a questão do auto-prazer imediato. Porque a gente muitas vezes pensa assim, cheguei no trabalho, tô cansada, vou comprar um doce, vou comer um doce. Cheguei da academia, tô morrendo de fome, não tem nada para comer, vou pedir uma comida no iFood, um jantar no iFood, sabe? E aí a gente para e pensa que isso no final das contas não é um auto-reforço positivo, é um auto-reforço voltado para a questão do prazer imediato. E é aí onde a gente deve virar essa chavinha, porque o auto-reforço, ele é justamente para a gente poder se gratificar de outras formas. Então, por exemplo, eu cheguei muito cansada do trabalho. Poxa, eu tô com fome? Tô com fome. Então, eu vou preparar uma comida gostosa para mim, sabe? Eu mesma vou preparar. Eu vou tomar um banho relaxante, vou me perfumar todinha, colocar uma roupa leve e vou viver o restante da minha noite, do meu dia, sabe? Isso é um tipo de auto-reforço positivo que a gente deveria trazer mais para dentro da nossa realidade. E por fim, a questão da autoeficácia, né? O pilar da autoeficácia, eu acho que para além do pilar da autoimagem, o pilar da autoeficácia é uma também que a gente precisa estar a todo instante buscando se autoafirmar para a gente mesmo, sabe? Porque assim, muitas vezes a gente esquece dos potenciais que a gente tem, do que a gente consegue entregar para a gente mesmo, para aquele projeto, para aquele trabalho, sabe? E muitas vezes a gente esquece de trabalhar essa autoconfiança na gente, de poxa, eu sou capaz de fazer isso,
eu sou capaz de conseguir tal objetivo, eu sou capaz de empreender, eu sou capaz de construir a minha reserva financeira. Enfim, então é onde a gente realmente precisa estar o tempo todo voltando, sempre ali, ó, buscando ali a nossa própria mãozinha e levantando, né? E dizendo assim, bora lá, você consegue, você é capaz, você é forte. Então, assim, realmente eu acho que é muito válido a gente até escrever também, se for o caso, essas palavras de afirmação, sabe? A gente se olhar no espelho, a gente repetir pra gente mesmo que a gente é capaz, que a gente é foda, que a gente consegue, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre digo pra mim mesma, minha gente. Quem te criou te disse que você pode. Tem um versículo na Bíblia que eu nem sou muito de ler a Bíblia, sabe? Eu realmente leio mais aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas tem um versículo na Bíblia que, inclusive, essa minha tatuagem aqui, ó, ela é muito sobre ela, né? Que é sobre você ser forte e você ser corajoso. E o versículo diz mais ou menos assim: não foi eu que te ordenei, seja forte e corajosa, pois eu, Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você for. É mais ou menos assim o versículo, eu vou deixar aqui. Então eu uso esse versículo como base para a minha vida, sabe? Porque realmente, minha gente, quem nos criou, que foi alguém muito superior a gente, falou que a gente pode. Então quem somos nós, meros mortais, para dizer para a gente mesmo que a gente não pode, quando alguém muito superior a gente falou que a gente pode. Inclusive falou que estaria com a gente, tanto nos momentos de dificuldade como nos momentos de felicidade também. Entende? Então é mais ou menos por aí, gente. Então, meu povo, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam essas coisas que eu falei para vocês, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar muito vocês dentro desse processo de tentar alinhar realmente esses pilares da autoestima, né? É uma luta diária, é uma luta constante. Todos os dias a gente precisa fazer um pouquinho de nada, de cada coisinha, para a gente poder tentar ir nessa rotina louca, né? Que é a nossa vida de trabalho, de estudo, de muitas demandas. Cuidar também da nossa autoestima e cuidar da gente mesmo, porque quando a gente tem uma autoestima ruim, tudo à nossa volta fica ruim. E quando a gente tem uma autoestima boa, uma autoestima bacana, tudo em nossa volta fica bom, porque a gente passa a enxergar as coisas da vida com um olhar mais positivo, sabe? Então, assim, isso é um vídeo que eu estou gravando para vocês, mas reforçando para mim todos os dias que eu preciso estar sempre atenta a esses meus pilares da autoestima. Então, eu vou ficando por aqui, minha gente. Um cheiro bem grandão no coração de vocês. Me perdoe aí porque ficou meio oscilando, né, a qualidade aí do vídeo em relação à luz. Mas é isso. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.